incrível, ele, que durante 5 anos seguidos, bateu o presidente Diamond. 5 anos. Ele, que vai falar sobre como construir lideranças fortes. Nada melhor do que uma liderança muito forte para trazer esse tema aqui para vocês. Vamos receber, com uma forte salva de palmas, ele, que é Double Presidential Diamond, Ezequiel Maia! Boa noite! Tudo bem com vocês? Uau! Eu confesso que é um momento de muita emoção para mim estar aqui nesse encerramento, falando algumas palavras aqui para vocês, palavras que eu posso garantir para vocês que virão do fundo do meu coração. Eu quero não sentir a pressão de estar aqui diante de 10 mil pessoas. Eu quero não falar do atacado com um povo. Eu quero falar com você que está aí sentado nessa cadeira. Eu quero falar com cada um de vocês que estão construindo essa história, que estão escrevendo esse livro. Quis Deus que nós estivéssemos na mesma página do livro das nossas vidas. Então nós estamos escrevendo uma história muito linda. E eu tenho certeza que nós temos um legado extraordinário pela frente. Então, primeiramente, nossa gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nossa gratidão à nossa linha ascendente, nossa gratidão ao corporativo da Doterra. A gente está chegando no final de um evento, onde já foi falado tanto aqui, passado tanta coisa. E eu quero só dizer algumas palavras, e eu espero que pelo menos uma frase, a exemplo de quando você assiste um filme, depois de muito tempo, às vezes você lembra de uma cena daquele filme, de um livro que você leu há 5, 10, 20 anos atrás, você lembra às vezes de uma cena, de uma frase desse livro. Talvez eu consiga deixar uma frase na mente e no coração de vocês hoje, e esse seria o meu intuito. São 6 anos e alguns meses de Doterra, e a gente construiu uma vida muito legal dentro desse negócio. Pobre de quem pensa que Doterra é só dinheiro. Eu garanto para vocês que é muito mais que isso. Doterra tem sido realmente um legado. A Doterra tem sido uma realização de um sonho. A Doterra tem sido para nós 6 anos de muita emoção. Uma emoção normalmente dura alguns momentos, quando você escuta aquela música que você tanto gosta, quando você assiste um filme, no final do filme, quando o seu time ganha o campeonato, você tem uma emoção ali por alguns momentos, mas para nós, esses 6 anos têm sido muito emocionantes, onde a gente tem visto esse produto que beira o milagre e muitas vezes ultrapassa o milagre fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Então, é um momento de muita gratidão para nós. Eu queria só dizer para vocês que essa pessoa que vos fala nesse momento, uma pessoa que começou esse negócio aos 40 anos de idade, e eu estava no pior momento da minha vida. Eu sempre tentei empreender, eu sempre abracei as oportunidades que nos surgiram, mas eu confesso a vocês que aos 40 anos de idade, a gente estava numa situação muito delicada financeiramente, quando a gente passou por negócios que a gente fez que absolutamente não deram certo. Em 2018, eu com 40 anos, a Vanusa com 38 anos, com 3 filhos para cuidar, e a gente foi literalmente ao fundo do poço. Em outubro de 2018, eu recebi uma ligação do Eduardo Martins, meu patrocinador, e ele queria me falar sobre Doterra, e ele viajou 600 quilômetros para me mostrar essa oportunidade. Quando eu vi esse plano, quando eu vi esse projeto, quando eu vi esse produto, algo tocou no meu coração, algo subiu ao meu coração,
É interessante esse termo para quem, independente de você, da sua crença, eu respeito todas as crenças, mas eu gosto muito de uma passagem que diz que quando Deus coloca, quando sobe algo no seu coração, não fala que desce no coração, mas que sobe. E essa oportunidade subiu no meu coração em 2018. Eu estava sozinho nessa apresentação. E quando eu vi o plano, eu falei, cara, eu preciso encontrar 6 pessoas para serem líderes. 6 eu consigo. Foi o primeiro insight, foi a primeira frase que veio no meu coração. E ali eu fiquei muito motivado. Minha esposa não estava junto. A gente não tinha a intenção de desenvolver algo parecido. E eu cheguei em casa e ela perguntou, e aí, no outro dia, e aí, como é que foi o negócio lá? Não, o negócio é bom. Ela falou, nós não vamos entrar. Eu falei, ok, tá combinado. Mas algo tinha subido no meu coração, como eu acredito que subiu no coração de muitos de vocês. No outro dia, eu falei para ela, mas olha, o produto é muito bom. Não, nós não queremos. Mas olha, o negócio, não, e não, e não, e não. Chegou, a Vanusa sempre foi muito parceira, mas chegou um momento que ela disse, olha, eu não concordo, eu não apoio, eu não te ajudo e eu não trabalho mais. Simples assim. A gente que é homem casado, a gente é treinado para ouvir um não, dar uma voltinha, espera 5 minutos e volta de novo. Amor, mas isso? Amor, e aqui? Amor, e aqui? Até que um dia ela falou, querido, com tudo que eu já te falei, você ainda quer fazer esse negócio? Eu falei, eu quero. Ela falou, então eu vou te ajudar. No dia 1º de dezembro de 2018, nós iniciamos esse projeto que tem sido extraordinário, que fez uma mudança tão radical na nossa vida. E hoje nós estamos aqui, há 5 anos, qualificando ininterruptamente como Presidential Diamond, e sabendo que é só o começo, sabendo que nós temos uma empresa que tem fornecido todas as ferramentas possíveis, imaginárias, para a gente desenvolver um projeto consistente, sólido e de longo prazo, e para a vida inteira. Hoje nós estamos aqui, felizes com tudo que a empresa está trazendo, comemorando a próxima viagem, comemorando a última viagem, comemorando não ter mais um LRP, pedindo que não seja LRP. Não é uma libertação? Não merece uma salva de palmas uma empresa como essa? Uhul! E eu tenho certeza que tem vindo mais, coisas maiores ainda, para te proporcionar a ferramenta para você crescer nesse negócio, e crescer muito e não pouco, sonhar grande e não pequeno. Nesse palco passaram os maiores líderes do Brasil e trouxeram insights, ferramentas, treinamentos e dicas valiosíssimas. E não compete a mim nesse momento dar um treinamento técnico, porque tudo que era para fazer, tudo já foi ensinado nesse palco. O meu intuito aqui é só dizer para você, a técnica já foi passada, as dicas, as estratégias, a visão de futuro já foi passada. Esse é o momento de eu convidar vocês para tomar uma decisão. A palavra decisão vem de separar, cisão, é um corte, é algo que toca profundo, isso é uma decisão. Tem muitas pessoas talvez esperando uma estratégia extraordinária. Tem muitas pessoas talvez esperando qual é a solução para o seu negócio. E eu digo para vocês, a solução só aparece depois da decisão. Não tem como vir uma solução antes da sua decisão. Pague o preço da decisão, para que você não tenha que pagar o preço impagável da indecisão. Faça o que precisa ser feito. Trabalhe duro no seu negócio. Defina metas e objetivos. Trabalhe com determinação. Faça força. Eu gostei demais do treinamento do Matt Hall, onde ele mostrou aqui, do Pipes, que as pessoas falam assim, o negócio não tem atalho. Tem.
O atalho é o PAIPS. O atalho é o preparar, apresentar, cadastrar, apoiar. Esse é o atalho que a gente tem. E as pessoas estão apenas se preparando e apoiando, e não estão fazendo o básico do negócio. Tenha em mente que precisa ser feito o básico. Você não pode negligenciar de ter a sua lista de nomes. Você não pode negligenciar de fazer o que precisa ser feito todos os dias. Então tome uma decisão de fazer o básico: lista de nomes, apresentação, cadastro e apoiar a sua rede. O nosso negócio é muito simples. Eu quero que você entenda que você não precisa ser um grande líder para desenvolver esse negócio. A maioria das pessoas aqui não eram grandes líderes no passado antes de doTERRA. Vários líderes que passaram por esse palco sequer conheciam o multinível. Vários líderes que passaram por esse palco estão numa primeira experiência dentro desse modelo de negócio. E eu quero que você concentre no principal. Eu comecei a fazer academia há um tempo atrás e foi muito interessante, porque as pessoas davam muitos conselhos. Quando eu comecei a academia, alguém veio para mim e disse assim: olha, Ezequiel, você precisa tomar 3 litros de água por dia, 3, 4 litros de água por dia. Ok, então estou na academia tomando muita água. Aí um outro veio e falou assim: olha, o endocrinologista é 70% do seu sucesso. Eu falei: ok, eu preciso de um endocrinologista. O outro veio e disse o seguinte: não, você precisa de tomar creatina todos os dias, você precisa se suplementar todos os dias. E daqui a pouco eu estava dividindo a academia com a água, o endocrinologista, a suplementação. Aí o outro veio e disse o seguinte: não, você precisa da creatina, mas você precisa dormir um sono muito profundo durante 8 a 10 horas por dia. E daqui a pouco eram tantas dicas, eram tantas coisas que eu estava deixando de fazer o principal, que era ir para a academia e fazer força. Faça força nesse negócio. As pessoas querem transformar que você precisa ser um grande líder, que você precisa desenvolver muitas habilidades, que você precisa ter muitos cursos, que você precisa ser formado em alguma coisa, que você precisa ter um coach, que você precisa ter formação, que você precisa disso, daquilo. Não! Para chegar Elite, para chegar Premier, para chegar Silver, você precisa cadastrar pessoas, você precisa ter uma lista de nomes e trabalhar diariamente. Depois você preocupa com a água, depois você preocupa com o sono, depois você preocupa em ser um grande líder, em desenvolver habilidades. Mas nesse momento, para chegar no Elite, no Premier, no Silver, no Gold e no Diamond, é apenas força de trabalho. Força de trabalho. É desenvolver e chegar à Elite. E depois de chegar à Elite, você vai desenvolver novos Elites. Em nenhum lugar do plano, note isso, não tem nenhum lugar do plano doTERRA que diz que você precisa cadastrar um diamante. Você está preocupado em achar um diamante, mas chegar à Presidential Diamond e se manter Presidential Diamond não se trata de achar um diamante, se trata de ser um diamante. Se você está preparado para ser um diamante, você vai encontrar novos diamantes. Uhul! E ser um diamante, dentro do nosso desenho, é você desenvolver 12 elites, 12 pequenos líderes que cheguem à elite. Não é difícil você encontrar 12 pessoas, ainda mais com o novo plano que a gente tem, com esse plano elevado, que vai elevar o nosso resultado ao quadrado, ao cubo, que vai elevar o nosso resultado a um patamar a qual nunca chegamos, de uma companhia que tem raízes tão fortes, que enfrentou vendavais tão verdadeiros e tão fortes, mas nós estamos aqui porque a raiz é forte. Não tem vendaval, não tem tempestade, não tem nada
Independente de resultado financeiro, nada nos tira daqui. E vocês sabem disso. Com esse plano novo, nós vamos formar uma fábrica de diamantes. Pessoas que estão aqui hoje, como elites e premier, eu tenho certeza que na próxima convenção, na convenção legado, terão o seu próprio legado para contar. Uhul! Tem uma passagem em Eclesiastes que fala que o que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Não há nada novo sobre a terra. Tudo que é hoje já foi nos tempos passados. Isso é uma promessa de Deus, e eu acredito que isso é uma promessa para nós que aguentamos com essas raízes fortes, fazer esse negócio com a paixão que nós temos por ele, com a paixão que nós temos por esse produto, fazer esse negócio acontecer e chegar num patamar de grandeza de novo. Uma pessoa me perguntou esses dias: Ezequiel, nós teremos um novo boom em Indoterra? Eu disse sim, e ele começa no dia 1º de junho de 2025. E esse próximo boom que virá, que começará no dia 1º de junho, vai fazer com que a gente tenha que aumentar esse cercadinho aqui da próxima convenção. Uhul! O que foi é o que há de ser. O que se fez se tornará a fazer. Acredite no seu legado. Acredite na sua história. Esses dias eu estava contando a nossa história, e eu falei, contando todos os percalços que a gente já passou, todas as dificuldades, e uma pessoa comentou comigo: olha, a sua história é como a minha história. Eu digo para vocês, gente, a minha história dá um livro, a história de cada um de vocês dá um livro. O nosso objetivo com Indoterra é fazer com que esse livro tenha um final feliz. Eu acredito muito, mas muito, e se você se dedicar, como você já se dedicou em tantas coisas na sua vida, se você se dedicar verdadeiramente nesse negócio, você vai construir um resultado extraordinário. Eu acredito muito que muitas pessoas que não estão aonde gostariam, reconhecem, inclusive, que não fizeram aquilo que deveria ser feito. Sabem que poderia ter feito mais, sabe que poderia ter feito melhor, e por algum motivo não fez. E o motivo que não fez não importa. A frase que o Mike citou aqui é muito relevante. Você não pode voltar atrás e começar de novo, mas nós podemos começar agora. Nós podemos começar Agora! Nós podemos começar Agora! agora. É hoje. O nosso projeto da Convenção Legado começa Hoje! agora, nesse exato momento. Eu gosto muito. Pessoas me perguntam às vezes: Ezequiel, me indica uma série. Eu falo: poxa, eu não costumo assistir séries, mas eu gosto muito de filmes de histórias reais. E eu assisti um filme esses tempos atrás que mexeu muito comigo. Esse filme chama-se A Sociedade da Neve. Quem já viu esse filme? Levanta a mão. Poucas pessoas viram o filme. É um filme muito forte, muito emocionante e muito dramático. De um grupo de pessoas, de um avião que caiu na Cordilheira dos Andes em 1971 ou 72. E de um grupo de pessoas que, de repente, no meio de um desastre, eles viajando com um blazer, com uma pequena blusa, com uma barrinha de chocolate para aguentar um voo ali de 2 ou 3 horas, e de repente eles estavam a 30 graus negativos e sem resgate. Poucos dias depois eles ficaram sabendo que não teriam resgate, não tinha ninguém para buscá-los, não tinha nenhuma ferramenta, não tinha nenhuma engenharia, não tinha nenhuma solução.
Não tinha nada programado para eles superarem aquela fase. E isso me motivou tanto, que eu recomendo para cada um de vocês. E mexeu tanto comigo por ser uma história real, e fui depois buscar os personagens. A maioria deles está vivo até hoje. E mexeu tanto comigo ao ponto de eu pensar, quando eu digo que eu não consigo, na verdade é porque eu não decidi o suficiente. Porque aquilo que você decidiu, e cada um de vocês tem um livro na sua vida, cada um de vocês tem um livro, você tem o seu livro, você tem a sua história, você tem momentos na sua vida que você sabe que você teve uma crença solitária, ninguém acreditava em você, mas quando Deus colocou algo dentro do seu coração, quando você acreditou, quando você tomou uma decisão e comprou uma ideia, você sabe que você é capaz de fazer. É por isso que a minha palestra aqui está falando sobre decisão, porque capacidade você tem. Você não precisa de nenhuma ferramenta a mais, além da que nós já temos. Você não precisa de nenhuma estratégia a mais, além da que nós já temos. Você não precisa de nenhuma linha ascendente diferente, além da que você já tem. Você precisa de uma decisão. Uhul! Aquelas pessoas ficaram 75 dias, 72 dias na neve, sem absolutamente nada para comer. Só tinha gelo e pedra. E eles sobreviveram. Já pensou que nós somos capazes de fazer? Eu gosto de histórias reais, como a de um Oscar Schindler, que doou toda a sua fortuna, e isso é real, e que no final olhou para um anel e pensou, poderia ter salvado mais uma vida. A história de Chris Gardner, o vendedor de seguros, que inspirou o filme A Procura da Felicidade, que por alguns dias teve que dormir dentro de um banheiro de uma estação de trem com os filhos. A história de Francisco, o pai de dois cantores sertanejos, Zezé de Camargo e Luciano, e sem nenhum recurso, só com uma crença solitária no coração, absolutamente nenhum recurso, nenhuma referência e nenhum apoio, recebeu um pagamento, comprou tudo de ficha, falou assim, ó, é isso aqui, ó, tudo, eu quero tudo de ficha, eu quero tudo em óleo essencial, eu quero tudo nesse perfume aí, eu quero tudo em lavanda. Liga lá, a música é boa, a música é boa. Os caras venderam milhões e fizeram milhões. Eu gosto desse tipo de história real. Quem não assistiu King Richard, Treinando Campeãs, vale a pena assistir. Um homem que fez um projeto mirabolante de ter filhas e que essas filhas se tornassem jogadoras de tênis antes de nascer. E ele tomou essa decisão de ter filhas tenistas. E ele acreditava tanto, mas tanto nesse projeto, que muitas vezes ele foi chamado de doido, maluco, retardado. Que coisa a pessoa fazer isso com a família. Como muitos de nós aqui passamos pelas mesmas coisas. Para que deixar filho com sogra, com mãe? Para que viajar com filho doente? Para que viajar tão sem recurso? Você nem poderia, muita gente nem poderia estar aqui. Mas você tem uma visão no seu coração. Você tem algo grandioso que subiu no seu coração. Richard, um dia ele estava promovendo as filhas, enquanto elas eram adolescentes. E ele estava promovendo, tão bem promovido, que a pessoa que estava ouvindo falou assim, você quer me dizer que você vai ter uma Michael Jordan do tênis? Ele disse, não, eu quero dizer que eu vou ter duas. É mais ou menos um elite, um executivo ou um convidado que está aqui.
e dizer o seguinte: você quer me dizer que você vai chegar a presidente? Não, eu vou chegar a double. Eu gosto de histórias reais, porque isso nos motiva que o ser humano é capaz, que ele cria uma força de onde não tem. Porque tem uma frase que diz: eu só pude ser forte quando ser forte era a única opção. Se você tiver do terra como a única opção, se você for forte como você pode ser, eu tenho certeza que o seu legado será muito grandioso, que você vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas, com a sua história, com seus medos, com seus traumas, com as suas dificuldades, com a sua timidez, com todos os fracassos, com todas as linhas que desistiram, com todas as pessoas que você imaginava que ia entrar nesse negócio que não entraram, com pessoas que você imaginou que ia ser um grande líder na sua equipe e não é, e não está desenvolvendo, pessoas que estão aqui hoje sozinhas, sem ninguém da linha descendente. Eu vou dizer para você: não há nada de novo. O que foi é o que há de ser. O que se fez se tornará a fazer. Histórias reais nos motivam. Pode soltar, Silvia, por gentileza. Ok, quanto ao vice. Histórias reais, como a desses líderes que passaram no palco. Talvez daqui a 6 meses você não lembra mais de tudo que foi falado, mas você lembra de uma história. Você lembra de alguém que passou aqui, que falou uma frase e mexeu com você. Histórias reais de uma Double Presidential Diamond, que começou a vida como garçonete, e que de garçonete foi convidada um dia a ser uma recepcionista. De recepcionista foi convidada a ser corretora de imóveis. De corretora de imóveis fez o melhor investimento da vida. Poucos anos depois conheceu o multinível. Poucos anos depois conheceu a Doterra e tem impactado a vida de pessoas no mundo. Vanusa Feitosa, vem aqui, meu amor. Uma história real de um menino que hoje é um grande homem, um grande líder, um grande mentor, mas que um dia foi um menino empacotador de pirulitos e faz esse negócio nos 4 cantos do mundo inspirando pessoas. Pode repetir a música, por gentileza? Matt Hall, por gentileza, vem aqui, Matt Hall. Uma terapeuta com 7 filhos para cuidar, mas que hoje é Double Blue Diamond e faz esse negócio e abençoa milhões de pessoas. História real de um casal de empreendedores fracassado no tradicional, mas um sucesso no marketing. Elias e vem aqui. História de um casal, ele é advogado, ela personal trainer, entrou nesse negócio 1 ano sem resultado, triplo diamante. Sobe aqui, Maiara e Paulinho. Histórias reais. Histórias reais. Histórias de gente que sofreu muito para chegar até aqui. Quantos presidentes, Ana Veloso,
sobe aqui, gente. Eu garanto a vocês, não houve facilidade para nenhum desses líderes. Eu lembro do Matt Hall dizendo que tocava violão na Índia, na China, em algum país, para ganhar algumas moedas para fazer o LRP dele. E eu queria dizer para vocês, são histórias de gente que sofreu muito. História de pessoas que nos inspiram. A vida de cada um deles aqui dá um filme. A vida de cada um deles, o livro da vida de cada um deles aqui, tem uma música que diz, um livro sem final. E a vida de cada um de vocês dá um livro. O nosso objetivo é fazer com que esse livro tenha um final feliz, ou melhor do que isso, seja um livro sem final. Eu reconheço, eu conversei com pessoas aqui que pegou barco, ônibus, carro, ônibus, avião para poder chegar aqui. Pessoas da Amazônia, da fronteira com a Colômbia, pessoas que estão aqui sem R$1.000 na conta. Eu sei que tem gente aqui que não pôde almoçar, porque ele estava investindo tudo para estar nessa convenção. Eu sei que tem gente aqui que a família não apoia, que a sogra não apoia, a mãe não apoia, os filhos não apoiam, o marido não apoia. Só tem um apoio, Deus que colocou esse projeto no seu coração. A história de cada um deles aqui já foi contada. Nós queremos ouvir a sua. Nós queremos saber quem serão os próximos diamantes que vai contar a sua história em Indoterra. Os bombeiros não permitiram. Os bombeiros não permitiram que eu chamasse vocês aqui no palco. Eu não posso fazer isso, porque não caberia. Porque eu sei que nós vamos ter um número gigante de diamantes. Se você vai ser um diamante, você não pode estar aqui agora, só acenda a lanterna do seu celular, só pra gente ver quantas pessoas chegarão a diamante nesse negócio. Quantas pessoas vão contar a sua história. Eu quero que você coloque hoje nas suas redes sociais, na Convenção Legado, eu vou contar a minha história. A minha história será contada. Eu quero que você abrace quem está do seu lado e fala, a sua história será contada. A minha história será contada. Indoterra, aumenta o cercadinho. Nós seremos diamantes. Diamantes! Quem vai ser diamante? Coloca outra música, por gentileza. Enquanto vocês ficam com a lanterna ligada, coloca outra música, por gentileza. Essa música é pra você que tá aí hoje. É para você que vai contar a sua história na próxima convenção. Essa música é para você que caiu de nível, como muitos aqui caíram de nível. Muitos aqui também ficaram sem dinheiro. Muitos aqui caíram 2, 3 níveis. Mas estão aqui inspirando pessoas. É para você que está no fundo do poço. Se você está no fundo do poço, eu digo para você, nesse poço você está no lugar certo. A sua história será contada. Coloca nas suas redes sociais, marca o seu líder, marca o seu diamante, marca a sua linha ascendente e diga para ele, na Convenção Legado, a minha história será contada. Que Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo exemplo de vocês. Vocês são inspiradores. Vocês são incríveis. Vocês são heróis da humanidade. Tamo junto. Deus abençoe.
De novo, uma salva de palmas para a nossa liderança da nota. Agora vamos continuar com a nossa festa que está chegando no final. Parabéns para todos. O pessoal vai ficar aqui no palco? O pessoal vai ficar aqui no palco? Então vamos lá, espera só um minutinho. Pode seguir, pessoal, pode seguir, por favor. Desculpa a confusão aqui. É isso, gente, estamos chegando aqui ao final da nossa convenção, mas vocês vão receber agora a palavra dele, que eu conversei com ele aqui nos bastidores, tenho conversado com ele, todos nós temos